Na rua Aurora eu nasci, na aurora de minha vida e numa aurora cresci. No Largo do Paissandu sonhei, foi luta reínda e fiquei pobre e me vi nu. Nessa rua Lopes Chaves envelheço e envergonhado nem sei quem foi Lopes Chaves. Mamãe, me dá essa lua, ser esquecido e ignorado como esses nomes da rua. Esta terra é nossa pátria. Vejo a esperança florescer, um sonho lindo de viver. Vejo o futuro no horizonte, do teu povo vem a fonte, do coração de quem quer vencer. Tua grandeza depende dessa gente que unida te fará maior. Te amo, palmas, o anseio de suas terras. Recebestes a todos e os fizestes filhos da terra. Te amo, palmas, na beleza do pôr do sol e no berço de sua história, onde vive os girassóis. Te amo, palmas, como amo Tocantins, que abristes os portais dessa beleza sem fim. Este hino é uma celebração a Palmas, essa cidade maravilhosa que a gente está construindo no dia a dia. E nós estamos aqui trazendo, nesta data, aquelas pessoas que representam ainda a garra desses guerreiros que vieram para aqui, para esse cerrado, e construíram essa cidade. Um deles é o Jair, que você vê nessa foto aí, um moleque aí, o Jair Brito, que veio no início da capital para construir a cidade. Nesse local, inclusive, que ele está nessa foto, é o Palácio Araguaia, é o local onde foi erguido o Palácio Araguaia. Jair, você observando essas fotos hoje, o que você diria? Bom, Luiz, bom dia, muito obrigado pelo convite. Ver essas fotos dá uma emoção muito grande, a gente lembra de tudo que a gente passou aqui no começo dessa cidade, é muito emocionante. Ver essas fotos, eu fico observando detalhes nela cada vez que eu a vejo. São muitos detalhes, né? Representam uma época muito bonita da minha vida e eu acho que também marca muito Palmas, o que era Palmas nessa época. Esse local aí é o local onde foi construído, hoje está o Palácio Araguaia. A gente sabe ali uns pés de piqui, parece que é bem no local onde Siqueira tinha acionado aquele trator, indicando a direção da Avenida JK. Agora, essa data, você lembra que dia foi esse aí? Essa data, especificamente, eu lembro, foi no dia 7 de setembro, um feriado, né, de 7 de setembro de 1989. Nós viemos para conhecer o local onde a gente ia construir o Palácio Araguaia. Aí é o centro geodésico do palácio e do estado, né? É um ponto maravilhoso, assim, uma foto bem representativa. E aí é um morro, não sei se dá para perceber, ainda tinha um morro aí com poucas árvores já sobrando, foi o que ficou, que hoje compõe a Praça dos Girassóis, tá certo? Aí tem o Marco Antônio, o engenheiro, o Bruno, o supervisor, e o Armando, nosso representante aqui no Tocantins na época. Então, 7 de setembro de 1989,
por volta de meio-dia. Depois desse dia, aí, quando começou realmente a obra? Começaram a medição? Como é que foi esse negócio? Esse dia, por exemplo, aí, a partir daí, onde é que vocês ficavam? Vocês moravam, fizeram barracos ou vocês moravam nas cidades próximas? Pois é, nessa época aí, eu ainda era estudante, estava formando. Como era setembro, eu formei em dezembro. A obra, ela começou oficialmente em novembro. Como? Cercando, com cerca de arame farpado, aquela região que seria o palácio, e lá dentro do espaço nós construímos barracões, onde abrigava pessoal. Nesse cercado? Tudo cercado, e tinha alojamentos também. Nós, a princípio, morávamos em Porto Nacional, passamos 3 meses. Porto Nacional vinha de lá todo dia, 6 horas, 6h30 a gente já estava aqui, só saía daqui 7 da noite, então era rotina meio louca, né? Aí, quando deu já em março de 90, nós já mudamos para dentro da obra, um alojamento dentro, para 2 meses depois a gente ir para uma das quadras da cidade. Agora, hoje, naquela época, por exemplo, nesse local aí, por exemplo, bem ali à esquerda, passava a rodovia, né? Sim. A rodovia que ia, a antiga rodovia que ia para Tocantinha, né? Exatamente. Havia muita movimentação, como é que o pessoal parava ali, como é que era isso? Ali nessa área da Praça dos Girassóis, além do palácio, da construção do palácio, tinha umas 4 secretarias em execução na época. Tinha a educação, então, a administração, já tinha um canteiro já de tinha obras. algumas obras sendo iniciadas. Logo depois começou a Assembleia. Cabe ressaltar que nessa época só tinha o palacinho feito de madeira, que estava pronto, e o prédio da prefeitura estava em vias de acabamento. Esse prédio que tem lá hoje, da Arce 51. lá da Arce 51 ali. Tá? Só tinha isso, o resto era obra. Então era muito movimento. Então o pouco movimento que tinha, todo mundo parava naquela região. Tinha um pequeno comércio, todo improvisado, mas tinha. E todo mundo passava. O comércio era mais próximo da rodovia ou mais para o lado da serra? Não, era mais próximo da rodovia. Era quase que seguindo, próximo aos prédios, para justamente, tinha os operários, né? Era para satisfazer esse pessoal. Já ia tomar banho, como é que era? Essa aí é... Quando a obra começou efetivamente, de novembro para dezembro de 89, já tinha banheiros no alojamento. Mas tinha obras que não tinham banheiros. Ou seja, as pessoas iam nos córregos banhar. Então, o Brejo Comprido, próximo ao espaço cultural... O Brejo Comprido era mais... O Água Fria também. E o Água Fria também. Então, era normal. 5h30 para 6 da tarde, o pessoal já ia para lá tomar banho. Higienização era ali. E à noite, Jair? À noite, a princípio, cara, não tinha nada. Assim, os primeiros meses de 1989 e 90, não tinha nada à noite praticamente. Nem potó? Potó tinha muito. Potó tinha muito. Agora, diversão não tinha. Não tinha. Só depois dos 2, 3 meses começou a liberar alguns bares, né? E teve até lei seca na época. Teve lei seca? Teve lei seca. Foi uns 4, 5 meses que era proibido, porque estava demais. Não podia trazer cerveja para dentro, não podia beber? Cara. Mas não tinha jeito. Como toda lei seca, ela foi burlada várias vezes, né? Então houve um tráfico ali de vida. Inclusive pela gente também, que não tinha jeito, ninguém aguentava. Naquela época, para a pessoa enfrentar isso, teria que ter uma das situações. Ou se pagava muito dinheiro, ou então era muita vontade de fazer algo novo, né, para enfrentar esse tipo de situação. O que você acha disso aí? Cara, tinha muitas histórias. Eu que cheguei no começo, assim como você e outros, a gente viu muitos exemplos de vários tipos. Por exemplo, eu vim para cá, eu era solteiro, recém-formado em engenharia civil. Eu vim por questões de trabalho e mesmo de aventura. Aqui também era... o norte do estado de Goiás era minha terra. Eu nasci em Araguacema, né? Fui criado em Cristalândia até os 9 anos, quando mudei para Goiânia. Então, eu sou da região, sempre me considerei... Estava voltando, na verdade. Estava voltando para minha terra, né? Então, eu tinha isso. Questão do trabalho. O Palácio Araguá é uma obra... Eu já tinha noção que seria uma das grandes obras do estado e que vai ser por muitos e muitos anos. É um fato marcante, né, para mim, assim, até hoje, porque até hoje ela tem seu valor estético, né? Sem falar do valor mesmo como local de trabalho do governador. Mas tinha várias e várias histórias. Para quem tinha dinheiro e podia montar um comércio, nada melhor do que chegar no começo,
tá certo? Outros que tinham pequenas rendas, quando começaram as licitações dos lotes, era o melhor investimento, era retorno rápido. Os pagamentos eram em cheques pré-datados, você já pagava tudo em cheques pré-datados. Era assim, loucura. Então, um retorno muito rápido financeiro. Então, tinha o fator aventura, fator de uma chance de crescimento pessoal e profissional, certo? Outros não tinham muita oportunidade, cara, viram nisso aqui uma chance de crescer e a maioria que ficou teve seu crescimento, tá certo? Então, objetivos vários. Eu vi gente que é Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, nem se fala. O Norte e Nordeste aqui era abarrotado de pessoas. Era uma chance de crescimento. Você tem saudade desse tempo, Jair? Cara, era bom, tudo era aventura, tudo era novidade. Toda vez que chegava alguma coisa de novidade, algum bar, algum comércio, a gente era avisado, porque não tinha, era pouca gente. Então, isso é muito interessante, esses primeiros locais, né, das mulheres, primeiras restaurantes, primeiras casas de material de construção, tudo a gente sabia, tudo a gente participava. Não, amanhã nós vamos conhecer tal local. Aí já era um evento, né? Jair, eu me lembro um dia, o prefeito era o Eduardo Siqueira, quando foi logo assim no início da administração dele, quando inaugurou a primeira lâmpada na iluminação pública, né? Ali da JK, né? Foi uma festa, né? Foi a festa, teve a presença da banda na época, muito famosa, Mastruz com Leite. Mastruz com Leite fez um show de 5 horas de duração e parou o show para poder ligar as lâmpadas. Então, assim, era um mega evento. Um mega evento. Tudo era, eu estou falando, isso tudo era comemorado, assim, com alegria, né? Sinal de crescimento, né? Jair, agora me conta sobre o Palácio Araguaia, que você viu a fundação, viu a obra nascer e subir. Muita gente fala que Siqueira, imagina que Siqueira era muito assim, né? E Siqueira teria construído um túnel lá dentro para proteção, alguma coisa, alguma hecatombe, né? Ali é uma obra comum mesmo ou tem essas histórias? Bom, eu fiquei lá de janeiro de 90, quando começou efetivamente, a março, né, de 91, quando houve a troca de governo para o Moisés Avelino. E te garanto, Luiz, não tem. Infelizmente, não tem. Só se for então feito... acaba naquelas Acaba ali, subsolo com a garagem e os pavimentos ali e só. Vocês tiveram problema com o lençol freático ali? Não, né? Porque ali tem uma parte subterrânea, né? Tem, mas como era um morro, nós não tivemos praticamente nada. Eram tubulões de mais ou menos 8 a 9 metros de profundidade e problema zero de lençol freático, felizmente. Agora tem umas histórias desse começo aí, dessa época de início de construção desse prédio, que o Siqueira ia ali e discursava com as vacas que tinha lá naquela parte de baixo ali onde o Moisés plantou girassóis, ali, aquela coisa toda. E aliás, esses bois ficavam pastando lá mesmo, né? Durante muito tempo. Era normal. Eles ficavam pastando em frente ao palácio ali, normal. né? Agora, Jair, a gente observou mudanças naquele cenário ali. Por exemplo, Palmas, a rua ali, a praça, ela era menor. Eu não sei se é porque fizeram... a avenida rodeava o palácio. Exatamente. Né? Tinha aquela subida. O desenho é diferente. Aí depois mudou, né? Alterou esse traçado. Ela mudou em 2000. De 90 até lá, ela permaneceu daquele jeito. Era só, simplesmente se desviava. Uhum. Desviava do palácio, Só né? desviava do palácio. E o palácio ficava em cima, assim, mais ostentoso, né? Aí depois resolveram fazer a própria Praça dos Girassóis. Isso já foi em 1990, mas era muito diferente. Era diferente, muito tinha uma subidinha, né? Tinha. Aí você passava ao lado. Ao lado, você passava bem aí próximo mesmo. mesmo. Sem segurança nenhuma, né? Eu acho que, nada. Acho que assim, para um local de trabalho de um governador, realmente proteção zero. Né? Zero, né? Mas, assim, do ponto de vista estético, ficou melhor, parece. Né? Não, ficou melhor. Hoje a Praça dos Girassóis é muito linda. Esse dia eu estava dando uma entrevista para o pessoal do CREA, né, do nosso Conselho de Engenharia, e falando que, assim, na minha opinião, né, que essa praça é muito linda. Uma das mais bonitas que eu já vi aqui no Brasil, cara, e é muito pouco explorada. Né? Se trata muito mal, assim, nossa história, assim, pouca gente, eu não vejo estudantes lá,
pouco comércio lá dentro, é É praticamente... como se fosse, né, normal, né? Mas é normal, assim, ninguém entra lá dentro, fica olhando só pela lateral. Acho, quando você anda lá e ela proporciona isso, ela é muito bonita, é um show de história. Agora, Jair, naquela época, a tecnologia, né? Veja, para fazer essas medições, por exemplo, eu imagino que deve ter feito uso daqueles teodolitos, né? Sim, sim. Eu estudei agrimensura na Escola Técnica Federal de Goiás. É a base. E acho que o Wilde deve ter, deve ter feito a festa. E hoje não, hoje é tudo, né, GPS. Hoje, mas a tecnologia é melhor, mas até pouco tempo também, o teodolito sempre foi a base de tudo. Hoje ainda se usa ainda teodolito, né? Mas já bem menos, né? A precisão já tem outros instrumentos mais precisos, né? Mas era teodolito, cara. Aquilo lá era tudo na base. E dá uma precisão muito boa. Media, mas se errasse um cálculo. Não, um errinho ali. Mas a vantagem ali, Luiz, ali, como era uma obra muito relevante, cara, tinha os melhores profissionais. O pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, cara, alta tecnologia. Nós tínhamos uma central, na época era uma novidade, mas uma central de processamento de concreto dentro dos nossos domínios lá, certo? Os equipamentos, tanto de eletricidade como de hidráulica, cara, era de primeiro mundo, projetos maravilhosos. Então, foi ali do bom e do melhor, aconteceu ali. As tecnologias que tinham no Brasil, as melhores foram utilizadas ali. Material de construção, assim, vim de onde? De Goiânia? O básico era aqui. Tijolo a gente já conseguia aqui, extração de areia e seixo, não se usava brita no comecinho, era seixo, né? Tinha era seixo. As seixeiras, durante muito tempo, sim, elas quebravam aquelas pedrinhas, quebrava as pedras lá, tinha quebrado e tinha a outra que a gente chama de rolada, que dependendo do uso, usavam ela. Depois, com algum tempo que utilizou a brita. Então, esse básico, areia, seixo, brita e tijolo, era aqui. Rio Tocantins mesmo. Aí. Por aqui, por perto. Mas o restante, todo vinha de fora. Cimento, ferro. Cimento, ferro, as formas para fazer as peças de lajes, pilares, madeira, né, vigas, tudo madeira, escoramento. Hoje ainda se utiliza ainda de madeira um pouco. Já naquela época, utilizava escoramento metálico. De lajes? Já era metálico, tanto para escoramento como para então, na época. fachadas de andaimes. Cara, é maravilhoso. Então, toda tecnologia que existia de bom e do melhor foi utilizado nesse palácio. Já isso é possível você lembrar assim, quantos operários envolveu essa obra? Cara, o total é complicado você falar, mas eu trabalhava, principalmente no começo, muito com esses dados. Eu fazia os relatórios para o pessoal, para a empresa que era de Goiânia, né? Mas ali envolveu mais de 5.000 pessoas. Eu trabalhei com esses números. Durante quanto tempo, mais ou menos? Foi 1 ano e 3 meses de obra. E numa média mensal ali de 700 a 800 operários. O Siqueira que inaugurou a obra. O Siqueira que inaugurou. A obra, ele considerava que era dele. Eu lembro que ele, por 2, 3 vezes ele foi lá e conversava com cada palpite. Mas, moço, na hora, o que é aquilo? O que é isso aqui? Ia lá, fazia questão de conversar com os operários, ia lá, cumprimentava, batia nas costas de cada um. Pegava o Paulo Daia. Estava precisando de alguma coisa. Paulo, ajuda aí. Geraldo, ajuda ele. O rapaz está precisando. Ele sempre foi muito cuidadoso com aquele prédio. Ele tratava como dele mesmo. Eu lembro, o dia que foi praticamente nosso último dia, foi no dia da posse do Moisés Avelino. A gente sentia tristeza nos olhos do Siqueira Campos, de entregar aquele prédio. Por ele, eu acho que ele continuava mais um tempo e voltou depois. Moisés parece que não dava muita importância àquele prédio. Moisés sempre foi muito frio, né? Muito frio. As relações do Moisés com essas obras maiores de implantação aqui de Palmas era totalmente diferente da do Siqueira Campos. E eu entendo, de certa maneira, porque Siqueira Campos, ele fez acontecer muita coisa, não foi o único que criou, mas ele era o carro-chefe de tudo. E ele tratava tudo como filho. Agora, ele ia nessas obras todas constantemente para saber como que estava e se ia inaugurar, o que estava precisando, o que precisava alterar para manter os cronogramas. Jair, mas o Moisés ele foi ativo no processo de criação do Estado, junto com o Cortez, né?
o Exato. doutor Evaldo, né? Eles montaram aquela associação Sim. dos municípios. Dos municípios. A ANVAT, né? ANVAT, que é a- E eles fizeram muitas reuniões. Mas parece que o Siqueira ele tinha mais amor. E principalmente, Luiz, pela questão do primeiro ano e do segundo ano em que se implantou as grandes obras daqui, o Siqueira estava na linha de frente. Ele pegou mais isso aí e os outros não. Quando o Moisés Avelino assumiu em 91, praticamente já estava tudo pronto. Então ele não teve aquele olhar diferenciado sobre isso. O Moisés parece que já tinha outra paixão, que era Paraíso, né? Que era Paraíso e cidades do interior. Tanto inclusive- é que a atuação dele foi mais Interior. nas cidades do interior. Era um outro tipo de atuação. O Siqueira era mais a capital. Ele gostava mais da capital. Ele tinha um carinho muito grande por isso aqui. Ô Jair, você ganhou dinheiro na construção de Palmas? Não. Muita gente vem aqui para ganhar dinheiro. Meu futuro é Palmas. Mas sabe como é que é? Você olhando a minha foto aí, cara, eu era um menino, né? Assim, sem experiência nenhuma, né? Mas não fiquei rico. Você já era casado? Não, era solteiro, pior ainda, talvez, né? Mas, cara, ganhei meu dinheiro, fiz minha vida aqui, meus filhos são daqui, minha vida é aqui, eu não saio daqui. Então, eu acho que o mais importante é isso, é ter criado mais amor ainda por Palmas e pelo Tocantins. Acho que isso aí é o que vale. Ô Jair, assim, hoje eu vejo Palmas, as ruas de Palmas, né? Nós temos já congestionamento, né? Muitos carros. Sim. Eu me lembro que Palmas, final de semana, você podia andar pelado aqui dentro da cidade, né? No começo, né? Então, assim, ninguém... até o governador, que era Moisés, ia para Paraíso, né? Então, assim... verdade. E hoje você vê essas pessoas aí, as ruas todas cheias de carros, né? Não tinha nem sinaleiro. E eu estava conversando com o Valfredo Antunes, ele veio antes de morrer, ele veio várias vezes aqui no programa conversar sobre Palmas. A gente conversou sobre um assunto que ele até entendeu o crescimento da cidade. Mas hoje eu vejo assim, o que a gente achava grande, por exemplo, a gente achava as avenidas de Palmas, avenidas largas, né? Onde é que vai ter carro por esse tanto de rua, Falava né? isso mesmo. Hoje você já tem dificuldade nas rotatórias, né? Chega muito carro e afunila muito rápido ali, né? O Amasta tentou mudar isso fez aqueles retornos, né? E o prefeito Eduardo, quando esteve aqui, ele nos disse que pensava em fazer, já estava na hora de fazer em alguns pontos de Palmas, fazer elevados, né? Você como engenheiro, como é que você vê isso? O que você acha disso? Eu participei disso tudo, desse processo todo de discussões, direto ou indiretamente, e o sentimento era esse mesmo. Cara, as avenidas aqui são muito largas, não vai encher nunca. É um absurdo isso aqui, não precisava disso. Era o que a gente mais ouvia naquele tempo. E já de 5, 8 anos para cá, a realidade mudou muito, Luiz. Hoje, nos horários de pico, aí, tanto de manhã como meio-dia, como no final da tarde, é insuportável. Para nós, né? Insuportável para nós, que é acostumado com pouco movimento. Mas é muito ruim dirigir nesses horários. Creio eu, é uma opinião técnica, que o prefeito ele tem razão. Para mim, a melhor solução são os elevados. São os elevados. Porque dá uma fluidez muito grande nesses pontos de rotatório. E eu acho, na minha opinião, deveria fazer um teste. Deveria fazer nesses pontos de maior afunilamento aqui do centro de Palmas, que eu tenho certeza que a partir do primeiro, essa região todinha aqui, central, vai todo mundo pedir para fazer também. É uma necessidade assim, muito clara hoje. Agora, assim, eu não sei se... talvez é porque as pessoas, os planejadores, não imaginavam que a cidade fosse crescer tanto, né? E tinha que acomodar a questão técnica, né, com o pensamento do Siqueira, que o Siqueira tinha a cidade na cabeça, sim, né? Sim. Mas a cidade, ela é longitudinal. Ela segue mais norte-sul, sul-norte, né? Exato. E é fechada, travada pela serra e travada pelo lago. Né? Então, assim, o escoamento ele se dá apenas no sentido norte-sul, sul-norte. Exato. Né? Ou seja, é muito difícil para encontrar uma solução para poder fazer esse trânsito. É só os elevados mesmo. Só os elevados. Porque as pessoas vão de norte para sul, sul para norte. De leste para oeste, eles são limitados.
Hoje, creio que sinaleiros não resolvem mais. Não dá. Já tá provado aí na própria Teotônio Segurado, que tem bastante, não resolve. E em termos financeiros, a solução são os elevados, cara. É a melhor solução. Vai dar uma fluidez muito grande. Então, a minha sugestão, façam o primeiro. Quando fizer o primeiro, tanto os governantes como a população vai adorar, tenho certeza. Jair, então 36 anos após esta foto aí, valeu a pena? Moço, valeu a pena demais. Eu tenho essa foto lá, um quadro, que eu, igual eu estava te falando, eu fico olhando, toda vez eu vejo um detalhe, alguma coisa, e me emociono demais. Quando eu passo ali no palácio, é muito emocionante. Eu tenho outras obras, né, os 2 tribunais de contas e TRE, eu fui engenheiro, mas nada emociona mais do que passar ao lado do palácio. Justamente por isso, pelas histórias, pelo pioneirismo, né? Uma época, assim, para mim, maravilhosa da minha vida, assim, de transformações e de um conhecimento cultural, profissional, pessoal, incríveis. Incríveis, assim, é muita emoção. Sempre que eu vejo, toda vez, você pediu foto, traz uma foto representativa. Essa. Jair, o que você diria para quem chegou, quem está chegando, quem quer chegar em Palmas hoje? Cara, eu indico Palmas até hoje. Até hoje, Palmas é um excelente local para se morar, construir família, crescer como pessoa, profissionalmente e financeiramente. Até hoje, Palmas ainda é um excelente local para investimento pessoal e profissional. Com certeza, isso eu não tenho a mínima dúvida. Jair, muito obrigado pelo seu depoimento aqui nesse programa. É fantástico, né? Eu vejo assim, eu estava aí nesse ano, participei disso tudo, aí, de boa parte dessas questões aqui em Palmas, e me emociona também, como você, andar pelas ruas da cidade hoje, desse jeito, olhar o palácio, desse jeito, esses prédios aí, né? Olhar aí os prédios, como você falou, do Tribunal de Contas, lembrar daquele prédio do Tribunal de Contas de madeira ali, né? O Tribunal de Justiça lá em cima, então é muita coisa, e a gente vê a cidade hoje bela como está. Eu que agradeço, assim, falar sobre Palmas, e principalmente sobre esse começo, é maravilhoso, assim, só me emociona. Eu que agradeço. Muito obrigado, Luiz. E o Coisa Nossa deste domingo fica por aqui. Espero que você tenha uma ótima semana. Torça por essa cidade, cuide dessa cidade, cuide da beleza que essa cidade oferece, da paz que essa cidade oferece. Ela é minha, é sua, é de todos nós. Somos nós que fazemos essa Palmas cada dia mais bela. Até o próximo domingo, nesse mesmo horário, aqui no Coisa Nossa, na TV Norte, SBT Tocantins. Fique com Deus. Vejo a esperança florescer, um sonho lindo de viver. Vejo o futuro no horizonte, do teu povo vem a fonte, do coração de quem quer vencer. Tua grandeza depende dessa gente.